Fala pessoal, estamos dando início em mais um episódio do meu podcast Fala Pessoal. Quero agradecer aqui a todos os comentários, a todas as pessoas que vêm se inscrevendo, que vêm comentando, né, nos nossos vídeos. É muito importante essa interação de vocês, né, dentro dos nossos episódios. Eu agradeço desde já, né, cada participação. Sigam nas minhas redes sociais, que é importante, Instagram, Facebook, TikTok, no Twitter. É muito importante essa participação de vocês, porque o algoritmo consegue entregar mais o nosso material. Então, minha gratidão a todos vocês que vêm se somando com a gente nessa caminhada, né? E hoje eu estou recebendo aqui a minha amiga Lúcia Ângelo, né, coordenadora do Nordeste, né, da Pastoral Operária. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as pastorais sociais, né, de onde surgiu, né, quando surgiu as pastorais sociais, qual a importância dessas pastorais sociais, né, nas formações dentro das comunidades, né, que tem desde a década de 70, 80, as pastorais sociais têm um papel importantíssimo, né, dentro das comunidades, né, isso é inegável, está na história, está nos livros, né. E hoje a gente está aqui recebendo a Lúcia para poder contribuir com a gente, né, para que a gente possa entender como se dá o trabalho da pastoral. Também falar da pastoral operária, né, que já tem uma atuação desde o início, desde a fundação das pastorais sociais, né, e tem contribuído uma contribuição muito grande nas periferias aqui de Fortaleza, do interior do estado, e também na formação política, né, e tem tantas outras contribuições que as pastorais vêm contribuindo também. Então, seja bem-vinda, minha amiga Lúcia Ângelo. E aí, geralmente, Lúcia, eu faço essa apresentação para que você diga quem é a Lúcia Ângelo, né? Como foi que começou esse encantamento da Lúcia pela essa atuação dentro da pastoral social, né? Como foi que começou a sua interação dentro da Igreja Católica, né? E nesse processo de formação dentro das pastorais. Seja bem-vinda. Primeiro, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas e a todos, né, que acompanham esse programa aqui tão bom, que eu chamo de um grande programa, né? Fala Pessoal, né? Venho acompanhando também. Fico muito grata de ter sido essa convidada hoje aqui com meu amigo Alisson Frota, né, falando das pastorais. Na verdade, Alisson, eu posso dizer que a minha vida pastoral iniciou antes de eu nascer. Né? Na barriga da minha mãe já fazia isso. Eu nasci no interior do município de Morada Nova. Eram umas pequenas casas, muito poucas mesmo, no interior, bem distante. E minha mãe, ela fazia um trabalho lá ligado à religião. Um pouco diferente do que nós fazemos agora em si, da pastoral, inclusive pastoral operária, né? Mas era aquele trabalho de escuta, da reza, de alguém que estava doente, ela ir lá fazer reza junto com as pessoas, em festa de padroeiro. E o tempo todo ela nos levava. Então, assim, esse movimento ligado à igreja e à escuta das pessoas, eu já acompanho desde o meu nascimento, como eu falei. Então, não é uma coisa de agora. Então, já é um encantamento que eu tenho. Eu acho que minha mãe já preparou, eu no ventre dela, ela já me preparou para acompanhar, para escutar e conviver com as pessoas. Que bacana, Lúcia. E aí, desde quando que começou assim, a sua atuação propriamente dito, dentro da pastoral operária, né? Quando foi que começou essa luta? Eu acho que você está desde a fundação da pastoral operária, né? Desde quando houve esse movimento das pastorais aqui no estado, né? Na pastoral operária, eu não estou mesmo desde a fundação, apesar que sempre admirei muito esse lado da pastoral social. Né? Na minha adolescência, o início da minha adolescência, nós saímos do interior e viemos para Fortaleza. Meu pai era agricultor, né? E ele precisou, como tantos outros trabalhadores, né, do Nordeste, busca melhoria de vida para os seus filhos na cidade grande. Né? E aí meu pai não foi diferente, foi isso. E ao chegar aqui, né, num dos bairros, né, distante da capital, muito sofrido, mas tinha a igreja, e que ela fazia um trabalho muito forte, né, na área ali do Conjunto Palmeira, que na época era Janguruçu, né? Não tinha o bairro Conjunto Palmeira. Grande Janguruçu. Era uma comunidade dentro do grande Janguruçu, né? Muito empobrecido. Né? E a Igreja Católica era
pouquíssimas igrejas, poucos movimentos que tinha lá, a Igreja Católica era um que fazia ação. E minha mãe buscou a igreja, como ela já vinha do interior, com essa batalha do trabalho ligado à igreja, e ela buscou a igreja e começou a participar, né? Mais indo à missa, mais levando. E aí eu descobri que tinha um grupo de jovens, grupo de adolescentes que se reuniam, que discutiam lá. E aí eu fiquei interessada de entrar nesse grupo. Né? E eu entro no grupo e, em seguida, eu fui convidada para participar, de ajudar na pastoral do menor. Sim. A minha primeira pastoral, de fato, que eu ingressei foi na pastoral do menor. Sim. Junto com um grande padre que tinha nessa comunidade, que era o padre Luiz Fornazier. Ele foi o primeiro a me convidar para a pastoral do menor. Isso na década de 80 ou já na década de 90? Não, na década de 80, finalizando. Sim. Já é 87, 88, já eu na pastoral do menor. Então, fizemos um grande trabalho na área, né, com essa pastoral, com essa criançada aqui. Só que, assim, por mais que eu estivesse nessa pastoral, né, e aí eu fui conhecendo outras pastorais, e conheci a pastoral operária, que estava aí nascendo nessa região aqui, também junto com o padre Luiz Fornazier e o saudoso padre Chico Moser, né, que eram os padres que atuavam nessas comunidades, que era todo Janguruçu, Ancuri, a parte aqui do Oeste, né, e era conhecida como a área pastoral do Palmeira, que era muito ampla, né, e que era ligada à região episcopal de Messejana, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E Padre Luiz falava muito da pastoral operária. E eu comecei a conhecer outras pessoas da pastoral, por mais que eu não me envolvesse diretamente na pastoral operária, mas eu tinha um encantamento por ela. E aí eu acho que Deus estava me proporcionando para essa pastoral. Só que eu, mais nova, né, ainda encantada com a pastoral do menor, aí nunca seguia direto da pastoral operária. Então, mas o meu trabalho depois foi conduzir grupo de jovens, fui coordenadora de grupo de jovens, um grupo meu, né, que chamava o Grito Jovens, né, na área do Palmeiras também. A gente se encontrava, discutia política, discutia os trabalhos da comunidade, discutia o que precisava ter na comunidade. E aí já foi fazendo esse trabalho, ligando fé e vida. Né? E aí que eu aprendi muito com o Padre Luiz e o Padre Chico, porque ele nunca separou, né, a fé e a vida. Tem que caminhar junto, porque... E ele tinha um versículo, né, que eu tenho até hoje, né, que faz parte da minha vida diária, esse versículo bíblico, que está em João 10:10, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né? Então, assim, quando ele falava muito esse versículo, se todos têm vida e vida em abundância, que o próprio Jesus Cristo está na Bíblia, que é lei divina, então precisamos lutar para que todos tenham essa vida. Né? Não é só alguns. E eu via isso, falando numa pastoral operária, que eles faziam essa discussão, essa luta diariamente, sem fugir da Bíblia, sem fugir do lado espiritual, mas não deixando o lado social, de um lado, fazendo duas coisas. Eles eram uma coisa só, vida e vida em abundância. Sim, legal, viu, Lúcia? E aí, é até interessante você remontar sobre os padres, né, o Padre Luiz, Padre Chico Moser, né, que teve uma atuação muito forte aqui nesse território, né, junto com as pastorais, né, mas falando sobre religiosidade, falando sobre o social, como a Igreja Católica, na década de 70, 80, teve as comunidades eclesiásticas de básico muito forte nas comunidades, né, de formação mesmo, né, até de formação política, né. Eu falo que hoje muito das pessoas que hoje estão dentro dos espaços políticos, muitas delas foram formadas dentro das pastorais, né? Sim. Na década de 80 eu tiro muito pelo próprio de Assis, né? O de Assis hoje é deputado, mas ele tem uma formação dentro da pastoral operária, foi sindicalista, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, foi funcionário da FAI aqui na militância, junto com o seu Manuel também, né? Seu Manuel, que é um militante histórico da pastoral e dos movimentos sociais, né? E até hoje está na militância, não se entrega, fazendo as poesias dele, né? E todas as reuniões que você chamar, ele vai com toda a disposição, né? Então,
a gente vê como a experiência das SEBs foi importante para a formação das pessoas que estão estabelecidas hoje, né? E aí eu acho que teve uma perca quando a Igreja Católica, na década de 90, houve esse recuo dessas formações políticas, né? Essas formações dentro das comunidades. E aí, ao passo que a Igreja Católica recua, outras, não existe espaço vazio, né? Outras, a Igreja Evangélica entrou com muita força dentro desses territórios, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa experiência com os padres, né? Com a formação, como é que foi, né? Essa vivência, essa formação, para que eu acho que você é fruto disso também, né? Dessa formação dos padres, sua formação social, de que você entende de mundo, do social, né? Você como ser humano dentro do meio social, né? Então, acho interessante você falar um pouquinho como foi essa sua experiência. Eu acho que boa parte das pessoas que eu sempre trago aqui sempre teve esse pé dentro da Igreja Católica, né? Dessa formação política. Antes eu quero falar do grande Manuel, né? O Manuel Evangelista é o grande mestre da pastoral operária agora aqui, né? E ele tem uma fortaleza assim, gente, que é admirável, a fortaleza que o seu Manuel, quase 2 décadas de vida, é muita fortaleza, e ele traz a boa energia para a gente, né? E aí você falou de muita gente, Alisson, que está hoje na política, saiu desse chão aqui da ICEB, da Teologia da Libertação. E aí eu trago também o grande presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve nesse chão, nessa formação. Bebeu dessa fonte, né? Bebeu dessa fonte. Ele sai do Nordeste, né? Ele sai do Nordeste numa situação de pobreza muito grande. Para escapar da fome no Pernambuco. E vai para o Sul, para o Sudeste, né? E hoje eu tenho muito orgulho de dizer isso, que nós temos um presidente da República que bebeu dessa fonte que foi as SEBs, que foram os movimentos sociais. Né? E trazendo agora para cá, do Padre Luiz e Padre Chico, sim, foram 2 pessoas, 2 homens de Deus, eu digo 2 profetas nesse movimento. Não 2 profetas que estavam dentro de um templo, né, pregando e louvando. Não. Ele saiu. Hoje, tem um movimento que chamamos a Igreja em Saída, né? Que o próprio Deus sai e vai à busca do mais vulnerável, né? Do trabalhador explorado, do menor de rua, da mulher que é marginalizada, né? E Padre Luiz e Padre Chico foram 2 pessoas que repassou isso para nós. Sim. O Cristo, ele não está dentro do templo. Sim. Ele está em todos os lugares, inclusive fora do templo. Né? Lógico, eu também vou ao templo, a gente vai, principalmente aos domingos, fazer reflexão, agradecer a Deus, né, pela vida, pela luta, né, mas o Cristo está fora. E Padre Luiz Fornazier e Padre Chico Moser, né, eles trouxeram essa linguagem, esse amor pelo outro para essas comunidades do grande Janguru-Suancuri, que era a grande área pastoral do Conjunto Palmeira. Que eu acho que é a igreja fora dos muros da igreja, né? A igreja fora, por isso que a gente era a igreja sai. Hoje o movimento da igreja sai, aí eu faço a reflexão. Nós vivemos isso na década de 80 e 90, na ICEB, ali era a igreja de saída, né? Porque era uma igreja à busca do povo, para fazer, né, para seguir o que Jesus Cristo disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em mudança. E Padre Luiz e Padre Chico lutava por isso, né? Não foi à toa que muitas pessoas, muitos movimentos, dentro da própria Igreja Católica, né, que a gente tem essa rachadura dentro da Igreja Católica, sabe? Do movimento que é da extrema-direita, né, e que é só amém, aleluia, e o movimento que se preocupa, que luta, né, e que não abre mão dessa luta pela vida das pessoas, dos mais pobres. E aí eu quero dar só um exemplo aqui também, que eu tenho isso como uma grande fortaleza da pastoral operária, e assim de Luiz e Chico, né, carinhosamente, que eu chamo os 2, entendeu? Que foi a fundação de uma instituição, né, para a gente cuidar de trabalhadores e trabalhadoras na era, que nasceu na era de 90, que é a Associação Santo Dias. Esse programa não é exclusivo da Santo Dias, mas a Santo Dias nasceu desse movimento da pastoral operária, junto com as igrejas,
E aí tinha as igrejas, todas as comunidades que eu falava, tinha as igrejas que era Chico Luiz que conduzia, né? E aí todas as reflexões com os trabalhadores, e aí passa a necessidade de ter um órgão, né, com o CNPJ, um setor jurídico que pudesse atender. Entendeu aquele movimento da profissionalização do social também, né? Porque antes tinha muito aquele sentimento da filantropia, né? Isso. E aí acho que tem muitas instituições que até hoje não entendem esse movimento, né? Que você precisa, para fazer o social, você precisa estar regularizado, você precisa ter toda uma organização, porque sem isso você não funciona, né? E aí eu queria pegar um outro gancho que tu falou, que eu acho que é super importante, que você fala do seu próprio movimento, de que você veio do interior para Fortaleza, do presidente Lula que saiu do Pernambuco para ir para São Paulo, e esse era o movimento que tinha na década de 80, de 90, né? Era muitos nordestinos indo para São Paulo, ou então saindo aquelas pessoas do interior para a capital na busca de uma vida melhor, né? Eu falo dos meus pais, minha mãe é do Paracuru, meu pai é de Martinópolis, veio para a capital na busca de uma vida melhor, porque às vezes no interior a gente sabe como é que era difícil a vida das pessoas, né? Então as pessoas vislumbravam na capital, ou muitas vezes em São Paulo, oportunidade de vida melhor. Como foi a realidade do Lula, como foi a realidade da sua família que veio para Fortaleza, né? E Fortaleza é tomada pelo interior, na verdade, né? É tanto que se você for para muitas comunidades, você vê a relação das pessoas, não, é de Quixadá, é de Juazeiro, porque naquele tempo, na década de 80, era essa realidade, né? E ainda tinha outro agravante das famílias que vinham, e que era o seguinte, o êxodo rural. Sim. O rural, a parte rural do estado do Ceará, ele estava sendo habitado pelos grandes empresários, grandes latifundiários, né? E a capital passa a ser habitada por povo mais pobre. Uma precarização das mãos de obra, né? Totalmente. E o que é grave nessa situação, que a igreja do Palmeiras, a área pastoral do Palmeiras, né, ela teve esse olhar, né? O povo sai, deixa a sua terra, que era deles, e essa terra é vendida quase por nada, porque o latifundiário, ele tomava praticamente essa terra, vindo na ilusão que chegasse aqui na área urbana ia ser bem tratado, ia ter grandes vantagens. Na verdade, foi uma ilusão que não tinha, e eles passam a ser empregados aqui, e empregados, muitas vezes, nem com seus direitos garantidos. Né? Que aqui no Nordeste estão conhecido bico. Sim. E eles ficavam muito soltos, e tinha muita problemática de doenças, né? E outra questão também, quando ele sai do interior, a profissão do interior era agricultor, era cuidar da terra, né? Era o cheiro da terra, era o plantio, era a colheita. Eles vêm para cá, eles não tinham profissão nenhuma, porque a profissão deles era cuidar da terra, e aqui não tinha terra para cuidar. O que é que eles passam a ser? De uma certa forma, ser escravos das grandes indústrias daqui. Os subempregos. Né? O subemprego, para não morrer de fome, porque o trabalhador, como tem hoje de novo, né, ele não vivia, sobrevivia pela misericórdia, porque não era o suficiente. Isso os que tinham algum emprego garantido, e os que viviam de conhecido bico, né, que é não ter uma profissão, mas precisava ganhar alguma coisa para o sustento da casa. E nesse meio aí, né, a igreja, né, junto com essas duas pessoas, Padre Luiz e Padre Chico, começa a olhar e diz, não, precisamos cuidar do povo. Como é que o povo vai ter vida boa, ter uma alma tranquila, né, e que o povo está sofrendo? Entendeu? Então, a igreja ela não pode se calar diante disso. E aí, se junto com esse movimento da ICEB, né, que vem a teologia da libertação, que é tão discriminada, principalmente agora nesses últimos tempos, né, pela extrema-direita, de não dar oportunidade para o pobre crescer. Né? E aí eu vivi nesse movimento. Pobre tem direito. Pobre tem direito a ir para a universidade. O pobre tem direito de um curso técnico, ele pode fazer a escolha de não ter universidade, mas o curso técnico, mas ele ter a disposição para falar. O pobre tem direito de ter um trabalho digno. O pobre tem direito de ter casa. Na verdade, eu sempre digo, tem que ter habitabilidade, né? Que habitabilidade é mais do que uma casa só para morar. Onde essa casa tem acesso à educação, aos seus filhos, à saúde, saneamento básico.
o direito básico, que está muito claro, né, na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Bíblia. Isso. Então, assim, se você pega essas 3 leis, se você pega a Constituição, claro, pega o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na verdade, né, podemos dizer que é a Constituição, né, para reservado exclusivo para criança e adolescente, e pega a Bíblia, são as 3 leis suficientes para a pessoa entender que todo mundo tem direito de vida boa. Vida boa. Sim. E isso, não, muitos, né, da igreja, ela prega, eu não estou falando mal das igrejas, porque eu sou do movimento da igreja. Eu me formei no movimento da igreja, né? Mas aí nós temos um público ligado ao movimento da igreja extrema-direita, de fazer com que o povo pobre não tenha consciência, essa consciência política que ele precisa, ele tem direito, mas nem precisa, ele tem direito a viver bem, como todos os outros, né? E essa igreja do Área do Palmeira, entendeu? Ela começa a trabalhar com as pessoas com isso. Nós não vamos só rezar, nós não vamos só louvar, nós vamos lutar por uma vida boa, para que você chegue no céu e diga assim, eu vivi bem no paraíso que Deus construiu. Né? E eu vivi aí, lá, Alisson, eu me formei aqui. Eu sempre digo, eu já estive no banco da universidade, né, por muitos anos, mas nenhum banco de universidade para mim foi tão importante quanto a minha formação debaixo das mangueiras, nessas comunidades do Grande Anguruçu, Ancuri, junto com o Padre Luiz, Padre Chico, e outras pessoas, seu Manuel, né, Zé Maria, que não está mais conosco aqui, entre outros. Nenhuma universidade foi tão importante para mim, né, teve tanto valor e tanto aprendizado do que essa universidade da base que eu tive. Sim. E eu tenho orgulho muito de dizer, muito de dizer isso, né? Me formei nas comunidades eclesiais de base. E aí, como você fez até uma fala que a Santo Dias surgiu dessa base, né, da formação da Igreja Católica. Eu até vou ampliar. Eu acho que tanto a Santo Dias como o IDESC veio dessas formações, né, dos padres da juventude daquela época, né, que entendeu que era a importância da associação para fortalecer o trabalho de base, né, e tudo. Então, eu acho que isso o que nos fortalece dentro do território é isso, né? Assim, a formação que vocês tiveram, né? As instituições, se você for olhar para trás, as instituições hoje são instituições com todas as dificuldades que, né, toda instituição nunca vive 100% bem, né? Toda hora é vivendo hoje, mas pensando lá no futuro, porque, né, a gente sempre vive numa linha tênue, né? Que qualquer coisa pode desencadear, né, a vida, a saúde da própria instituição, né? E aí dentro da instituição tem colaboradores, tem famílias, né? Tem uma série de coisas que dependem da instituição. E eu sempre me remonto, sabe, Lúcia, da Igreja Católica, porque eu me lembro, na minha infância, teve um momento a minha mãe e meu pai estavam todos sem trabalhar, e quem chegou junto com a gente foi a Igreja Católica, que conhecia que a Igreja Católica era muito próxima, né? Eu falo aqui do Alto Alegre, né? Era muito próxima, senão a gente tem uma família ali que está passando dificuldade. Por isso que, assim, eu tenho muito respeito pela dor das pessoas, né? Assim, pelas dificuldades, porque você só tem a capacidade, às vezes não precisa você ter passado para se sensibilizar, né? Mas quando você passa por uma situação, e aí você, sempre quando você vê, você se remonta a essa situação e você se sensibiliza muito mais com isso, né? Por exemplo, quando a pessoa fala, estou precisando, meu amigo, eu já tive uma situação dessa, quando eu era criança. A gente é criança, mas a gente entende a situação da dinâmica, né? E a Igreja Católica era muito importante nessa proximidade, né? Até hoje lá a minha mãe recebe a história da mãe rainha, né? Todo dia na casa de uma pessoa, né? Ainda tem essa cultura lá no Alto Alegre da mãe rainha. E aí eu falo que eu acho que hoje as pastorais, né? Eu acho que hoje a pastoral operária vem buscando retomar esse trabalho de novo de base, né? Que é importante, de formação política, de formação social, porque eu falo assim, eu acho que tudo que você falou é verdade. Eu acho assim, que a gente precisa que as pessoas vivam com dignidade, que tenha uma casa boa, que tenha educação, que tenha saneamento, que tenha saúde, que a pessoa possa viver com um mínimo de dignidade, né? E também permite que essas pessoas, mesmo que ela ultrapasse patamares sociais diferentes daquilo que ela estava, mas que ela tenha um reconhecimento de classe.
Sim. Né? Que ela saiba assim, não, hoje eu estou aqui, mas eu sei de onde é que eu sou de origem, né? Porque tem pessoas que a gente vê dentro da nossa sociedade, que tem pessoas que eram aqui e aí com os nossos governos que teve uma mudança social, passou para cá e as pessoas se acham que está vivendo um patamar diferente daqueles que estavam aqui e não se reconhece mais dessa origem aqui. Né? Perdeu suas raízes. Isso, que eu falo assim, o pessoal da classe média se acha que são os ricos da sociedade, e não é. Qualquer desequilíbrio social, eles voltam para cá. Como teve pessoas que eram da classe média que voltaram para cá, porque é um liame muito, muito curto, né, para que você volte. E as pessoas que eu acho que é o que nos falta muitas vezes é consciência de classe. Né? Não é porque eu cheguei na universidade, que eu estou num bom emprego, que eu consigo viver um momento social diferente, que eu tenho que negar as minhas origens. Não, meu filho, eu sou da classe trabalhadora. Eu sei o que foi que eu penei, o que eu ralei para estar aqui hoje. Né? E eu não posso me descolar das minhas origens. Que tem gente que, quando avança patamares, se deslocam de onde você veio. Né? E eu acho que isso eu sempre tenho muito cuidado, assim, para eu nunca me perder de onde eu vim, né? Das pessoas que caminharam comigo, das oportunidades que me deram, né? Porque o que você fala é exatamente isso. É oportunizar as pessoas de terem a oportunidade de escolher. Se a pessoa quer fazer um curso técnico, que ela faça. Se ela quer fazer um curso superior, que ela faça. Se ela quer fazer um curso de manicure, que ela faça. Mas foi uma opção dela. Não foi um meio que ela não foi empurrada para esse caminho. Né? Eu acho que esse é o nosso o poder da política pública, é isso, oportunizar as pessoas fazerem o que elas realmente querem e não elas serem empurradas para as realidades que às vezes não é, né? Às vezes não é o que ela deseja, mas ela vai porque não é o que está me aparecendo agora, eu vou. Mas não era do coração dela, não era isso, né? E eu acho que a gente que eu acho que é o grande revolta das pessoas e de uma parte da nossa elite, é que eles não aceitam que o filho da classe trabalhadora chegou na universidade. Com certeza. Eles não aceitam porque a gente chega na universidade, a gente começa a ocupar os bancos dos melhores cursos, a gente começa a ocupar os melhores empregos, os melhores dentro das empresas privadas, ocupando os espaços públicos, e isso incomoda as pessoas, porque eles acham que a gente era para viver sempre pobre. Alice, você falando isso, né? Passando aqui uma história, um filme aqui na minha vida, né? Dessa realidade. Imagine você, pobre, negro, da periferia, está no aeroporto para pegar um avião com o filho do deputado, com o filho do juiz. Você está dentro de um avião, né, com os filhos desses, que não era uma realidade. Sim. Filho de pobre não anda de avião. Né? Filho de pobre não vai para um banco da universidade. E aí se colhe no banco da universidade o filho da costureira, sim, o filho da empregada doméstica, né? O filho da mãe solteira, mãe solo, né? Desculpa, o filho daquela mulher, né, que vivia de bica, catadora. Ele foi para dentro da universidade. Ele teve a oportunidade, ou ela, de entrar dentro do avião e voar para outro país junto. E isso incomoda. Quando você mexe com o outro que está muito quieto ali no canto dele, tendo tudo, e que você quer entrar ali, incomoda. E isso incomoda até hoje. Inclusive, né, estamos passando ainda situação muito difícil. Nesses últimos 6, 7 anos do contexto real do Brasil, quantas pessoas foram empobrecidas, né? Mas, eu fico muito feliz que o grupo de pessoas nunca desiste de lutar pelos outros. Sim. Que eu acho que é um papel importante, que é por isso que nós chegamos aonde nós chegamos, do filho do pobre estar dentro da universidade. Sim. Porque pessoas lutam. Sim. E pessoas não desistem. E muitos já morreram, né? E continuam, né? Muitos foram exilados. Se a gente for, na verdade, fosse contar a história do Brasil aqui todinho, né? A história do Brasil com esse olhar, que não é qualquer história, que é uma questão hoje da gente trabalhar com as nossas crianças, nossos adolescentes, que estão nas escolas, sabe, Alice?
que as pessoas ensinaram o tempo todo para nós, né? Que o Brasil foi descoberto por um europeu branco, e anos depois, né, veio uma linda mulher maravilhosa, né, que assinou uma lei que não tinha mais escravidão no Brasil. Essa história romântica, né, que foi contada e é contada até hoje nos bancos de escola, né, que a realidade é outra, né, que não conta para as crianças o verdadeiro sentido da invasão do Brasil. Para que essa criança ela consiga entender, né, que hoje, ela paga um preço muito alto pela pobreza, pela uma invasão que teve no ano de 1500 no Brasil. Precisamos fazer esse caminho de novo, para a criança entender. Hoje eu sou pobre porque alguém permitiu invadir o meu espaço, e hoje eu tenho essa linhagem de pobreza muito grande no Brasil, porque veio gente e roubou o que eu tinha de direito, né, dos meus antepassados. Né? E hoje eu estou nessa situação porque alguém tirou o meu direito. Sim. Tirou o meu direito de criança, tirou o meu direito de mulher, tirou o meu direito de trabalhador, tirou o meu direito da terra, né, onde eu posso viver. Enquanto nós não estivermos com essa consciência de classe, como você falou muito isso, a nossa situação vai ficar dessa. Precisamos ter essa consciência de classe. E aí, quando você falou aí da classe média, eu sempre digo que a classe média ela é um sanduíche. E ela vai sendo imprensada o tempo todo. Porque ela tenta subir para o alto, mas ela não consegue. E ela não quer descer. Ela perdeu essa origem, ela perdeu suas raízes, e ela não quer descer. E ela fica sendo encolhida por a classe mais alta, que não deixa, ela permite que ela suba, e a classe mais baixa, que puxa para ela descer, mas ela não quer descer. E isso é uma situação muito delicada para esse povo, porque eles não são os ricos da história. Sim. Eles são tão oprimidos quanto quem está na classe pobre, mas não se reconhece isso. Né? Infelizmente, muitos dos nossos, né, que bebeu dessa fonte, que foi a ICEB, chegaram a esse patamar. Isso é triste a gente dizer, mas infelizmente acontece, mas a gente não pode olhar para isso, a gente continua nessa luta, né? E aí eu quero dizer, por isso que hoje eu sou militante, né, de carteirinha da Pastoral Operária, porque eu acredito nessa luta. Né? Nunca fiquei rica e nunca desisti da luta, porque o meu objetivo é que todos vivam bem. Sim, e eu luto porque eu acredito nisso. E a Pastoral Operária, ela não desiste nunca. Tem algumas pessoas que dizem, a pastoral não existe, as pastorais sociais existem. Existe pastoral operária, existe pastoral do idoso, existe pastoral da saúde, pastoral da criança, é um trabalho belíssimo. Tem todas as pastorais sociais existem. O que é que acontece? Elas são mais abafadas hoje, porque alguns espaços da própria Igreja Católica não permitem, né, esse avanço das pastorais sociais. Por quê? Porque o povão, né, que vai para a igreja rezar, e de lá, quando sai daquela porta da igreja, para fora, ela esquece do irmão que está ali pedindo, aquele irmão que está ali doente, aquele irmão que está necessitando do emprego, né? Aquele irmão que está necessidade de uma escuta, somente. Porque tem pessoas que estão precisando só de uma escuta. Só que você pare e escute o que ela tem para dizer. Ela não quer mais nada, sim, ela só quer isso. E nós seres humanos, lógico, eu não estou aqui culpando, né, pessoas. Nós temos uma vida urbana, ela é um ativismo muito grande que não deixa, aliás, isso também é uma espécie de escravidão, ela não te permite mais tu viver com as pessoas, conversar, por X razões. Né? O cansaço do trabalho, que a gente vive num sistema de escravidão, sim, né? Se trabalha 12 horas, 13 horas. Por que eu digo isso, Alice? Que é um debate que a Pastoral Operária já vem fazendo. Você trabalha 8 horas diárias. Só que aí você, para chegar, para quem trabalha no centro, a região do Meireles, aqui em Fortaleza, a região Aldeota, se você entra às 8 horas no trabalho, você tem que sair de casa, no mínimo, às 6 horas da manhã. Porque você tem que pegar um coletivo superlotado, que demora muito tempo para passar, então você passa 2 horas para chegar no trabalho. O retorno para casa é a mesma coisa, então você passa 12, 13, 14 horas trabalhando.
E isso tira o direito de você buscar as melhorias. Sim. Tira esse direito, né? E é isso que a pastoral operária trabalha até hoje. Se você pegar a pastoral operária hoje, ela não tem o mesmo contexto, o mesmo trabalho que ela teve nos anos 80, nos anos 70, da porta de fábrica, Sim, né? sim. Da greve, né? Assim, muito conhecido, a greve no Brasil do ABC Paulista, Sim, né? Nós não temos mais essas pastorais. Nós temos outro contexto hoje, né? E a pastoral, ela vem se alimentando também e ela vem se atualizando. Porque as pastorais nenhuma, ela pode viver no passado. Ela tem que acompanhar o progresso, ela tem que acompanhar as mudanças do mundo. Sim. Porque não é o Brasil que mudou, o mundo todo está mudando, né? Nós sabemos disso. Então, as pastorais, ela acompanham isso. Você não vê mais a pastoral operária em porta de fábrica, né? Você não vê mais isso. Mas você vê uma pastoral que continua lutando por uma melhoria, uma pastoral que trabalha com formação com os trabalhadores para eles entenderem. Inclusive, essa semana, que conclui hoje em Brasília, a pastoral operária está representando, 3 pessoas da pastoral operária estão em Brasília, discutindo com a CNBB na 6ª Semana Social Brasileira. Nós temos 3 membros, a representante de Manaus, a do Espírito Santo, e o nosso bispo referencial, que é Dom Reginaldo, estão em Brasília, na 6ª Semana Social Brasileira. Então, a pastoral, ela ocupa vários lugares do país, né? Nós temos pastoral operária em 4 regiões, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Tem pastoral operária, né? E o Ceará, 3 lugares do Ceará, 3 municípios, tem pastoral operária. Então, elas existem, e as pastorais sempre na luta. Como eu falei, se faz um movimento, né, ligado somente a esse louvor grande, digo assim, a mídia toda vai em cima. Mas se faz um movimento da pastoral operária, não tem mídia para cobrir. Sim. Então, ela se torna um pouco abafada. Sim. E o bom de um programa como esse aqui, né, do Fala Pessoal, que nós temos a oportunidade de falar para trabalhadores e trabalhadoras as riquezas que tem na comunidade. Que isso aqui é uma riqueza na nossa comunidade. Olha, imagina, nós estamos no Parque Santa Maria, entendeu? Com uma sala equipada como essa. Olha que riqueza. Em parceria com a Santo Dias, né? Em parceria com a Santo Dias. Olha que riqueza nós temos, né? Nós temos jovens aqui operando como você. Olha a riqueza que nós temos. Só que isso a mídia não cobre. E aí ela fica abafada. Tu acha que a mídia tem interesse de cobrir o IDESC, o que a Santo Dias, né? E outras instituições fazem? Não. E aí o trabalhador ele não consegue ver isso, porque eu vou muito na mídia, nas edições. Eles não verem isso. Aí cada dia fica mais desinformado, e o povo desinformado é presa fácil para grande direita. E a pastoral operária ela tem uma preocupação muito grande nesse sentido, de fazer com que as pessoas se informem, tenham boa formação dos seus direitos e deveres. Sim, ótimo, Lucia, foi ótimo suas reflexões. E aí eu queria te perguntar uma coisa, como é que está a perspectiva hoje dos trabalhos da pastoral operária hoje, né? Os seus planos, eu já tive nas últimas 2 formações, né? Eu acho que está nesse ciclo de formações, né? E tudo. E quais os planos, né? Futuros da pastoral, né? Como é que está esse processo de organização ou de reestruturação também, né? Das atividades da pastoral aqui em Fortaleza? A pastoral operária, falar do macro, né? Ela tem uma coordenação a nível nacional, que a gente chama são 2 liberados, né? E tem cada região no Brasil tem uma pessoa, né? No Nordeste aqui não sou eu, que a gente conclui o meu mandato agora finalzinho de abril para maio, né? E a gente elege outra pessoa. E tem o do Estado, né? Aqui, a pastoral operária do Ceará, elas encontram 3 municípios, Itapipoca, Maracanã e Fortaleza. Nós temos uma sede, que é aqui em Fortaleza, né? No período da pandemia, Alice, foi muito enfraquecido, não só as pastorais, lógico, né? O mundo inteiro. As pessoas estavam querendo né? sobreviver. Exatamente. E tivemos que dar uma parada mesmo, ficamos muito trabalhando online, mas não é a mesma coisa, paramos. E do ano passado para cá, finalzinho de 2022, na verdade, começamos a discutir o retorno da pastoral operária. E nessa discussão toda, com os militantes, com todos os membros da pastoral operária do Ceará,
sentiu-se a necessidade da formação. Como olha, passamos muito tempo parada, o contexto do Brasil é outro, não é o contexto dos anos 90, dos anos 70, é totalmente diferente. A pandemia ela trouxe outro contexto social muito grave no mundo, né? Essa questão da extrema-direita no país também, ela bate forte no Nordeste, inclusive, né? E aí a Pastoral Operária precisa passar de novo por formações. Sim. E a partir daí discutimos, e hoje, né, todo esse ano de 2024 e 2025, vamos trabalhar formações com os trabalhadores. Sim. Nesse momento, agora, iniciamos um curso que vai durar todo esse ano de 2024, que é um curso de compromisso, né, pela vida, trabalhando fé e política, que esse é a marca da Pastoral Operária, com trabalhadores. Temos um grupo de 20 pessoas, uma vez por mês, né, tem essa formação, tá, dentro da sede da Pastoral Operária. A gente está recebendo pessoas de Itapipoca, do Maracanã e de Fortaleza nessa formação. 2025 também, nosso planejamento vai ser também formação. Agora, de 2025, é a formação mais ampliada, né, para as pessoas, para os militantes já, né, essa é a nossa meta, se Deus quiser, para a gente atuar. Só que aí nós temos um planejamento também, na nossa casa aqui, né, abrir a casa para atendimento aos trabalhadores nas áreas de massoterapia, nas terapias. Por que nós estamos com esse planejamento para próximo ano fazer esse atendimento aos trabalhadores? Hoje, principalmente depois da pandemia, o número de trabalhador adoecido mentalmente cresceu demais, inclusive de suicídio, né? E aí várias pessoas estão, pelo INSS, as que tinham já formato de CLT, outras estão mesmo passando necessidade. E o que é que elas têm? Só a questão do desequilíbrio emocional, muitas vezes. E que ela vai ser curada pelas terapias. As terapias de reiki, as terapia comunitária, a massagem, né? A dança circular. São terapias que curam, né? Que curam esse trabalhador. Então, a Pastoral Operária está reestruturando a sua casa, né? Onde vai ter salas que vai atender, né, os trabalhadores nessa situação. E mesmo que ele não esteja com a sua saúde mental abalada, se ele quer ir lá também só para relaxar o corpo físico, também vai atendimento. Então, nós estamos com esse planejamento, né? Lógico, o nosso desejo, na verdade, era ter começado agora esse ano. Sim. Mas, financeiramente falando, porque por mais que a gente trabalhe, né, a favor da vida, precisamos do dinheiro, ele não foge da sua realidade, e a gente vai precisar fazer uma reforma da casa, reforma das salas, porque para fazer um atendimento num trabalhador que está com a sua saúde mental abalada, ela precisa ter uma sala com mínimo de conforto para ela se sentir bem. Claro. E precisamos fazer essas reformas na casa para poder atender esse trabalhador. Mas, em breve, se Deus quiser, eu quero estar aqui de novo, sim, falando desse movimento, sim, da Casa da Pastoral Operária com seus trabalhadores. Né? Pode me convidar, tá certo? Quando a gente for já começar os trabalhos, a gente já chama aqui para a gente falar novamente. Né? E hoje eu tive até com o próprio Leonardo, a gente falou meio tangencialmente, mas a gente falou sobre o adoecimento mental dos trabalhadores, né? Sim. E as empresas ainda não estão preparadas para isso, né? De como lidar. Às vezes a gente está trabalhando, às vezes, nos ambientes de trabalho tóxicos, que isso também traz uma carga de adoecimento, né? Não é fácil. Assim, quem já tinha problema piorou, e aqueles que não tinham começou num processo. E quem não tem, o ideal é que você faça acompanhamento para se manter sã, né? Porque você não precisa participar desses acompanhamentos, não precisa você necessariamente estar com algum problema psicológico. Mas, às vezes, é um momento de você se trabalhar para que você nem sequer entre, né? A prevenção. Isso. O tempo todo a gente fala que, na verdade, a prevenção é o melhor remédio. Isso, que você vai gastar menos, né, do que quando você já está adoecido. É pior quando você trabalhar na crise, né? Não existe coisa pior. Então, você tem que ter o seu cuidado antes de ficar doente. E outra questão muito séria hoje, que é das mulheres, eu não posso deixar de falar, né? Inclusive, né, quero falar aqui do trabalho da Pastoral Operária em Manaus, que é muito forte o trabalho da grande Luzanira, né, Varela,
que ela está representando a pastoral operária em Brasília, na 6ª Semana Social Brasileira. Ela faz um trabalho grandioso com as mulheres. E as mulheres hoje elas estão muito adoecidas. A violência doméstica, né, ela está assustando as mulheres. E as mulheres estão adoecendo. Aquelas, né, mesmo que não estão sendo mortas, elas estão ficando doentes. Sim. Com essa violência doméstica que cresceu. Aí vem sérias questões, né? O machismo. Né? Sobrecarga de trabalho. Exatamente. Aí a questão dos filhos, né, do desemprego, e isso está adoecendo principalmente as mulheres. Inclusive, caso de suicídio sendo muito forte, caso de suicídio, né? E ameaça de suicídio com as mulheres. Então, nós estamos com essa grande preocupação de cuidar do povo trabalhador e trabalhadora que está adoecido. Ou a gente cuida hoje, ou então nós vamos ter uma sociedade altamente doente, né, e problemática. A saúde mental é uma pauta que precisa ser tratada por meio de política pública, né? A gente pouco ainda escuta. A gente vê hoje aqui em Fortaleza os nossos CAPs sucateados, Totalmente. né? A gente não tem. Mães que têm filhos autistas não conseguem atendimento no CAPS infantil, não tem profissional, às vezes não tem medicamento. É uma série de dificuldades que precisam. E tem outra questão. Aí já vou falar um pouco, né, da política mesmo, um pouquinho atrás. Nós passamos num processo aqui em Fortaleza, né, com governos populares. Ela conseguiu abrir espaço de fazer um trabalho de saúde, né, terapêutica, e que teve o programa que foi das OCAS, que foi belíssimo, né? E aí nós tem as Quatro Varas do Pirambu, tem a Ecobé na UES, tem a aqui no São Cristóvão, tinha outras. E era uma política da Prefeitura de Fortaleza, onde tinha os profissionais, inclusive tinha ações nas instituições. A OCA não suportava todo o atendimento, e as instituições, a Associação Santos Dias, ela tinha sala específica de atendimento aos trabalhadores com massagem. E os profissionais eram contratados através da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Com a saída do governo popular, entendeu? Essa demanda foi extinta da Prefeitura. As OCAs estão... quarta-feira, eu estava na OCA do São Cristóvão, está acabada. E, assim, eu fico muito feliz com a boa vontade dos profissionais que estão lá ainda de fazer o trabalho. Mas precisando de uma grande reforma, de novos profissionais, de novos equipamentos, entendeu? Tem os locais de UFURO lá, não está funcionando, porque não precisa de manutenção. Porque era um espaço para trabalhar a saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental do trabalhador, que aí tem várias síndromes, né, do trabalhador, às vezes ele não precisa de medicamento, de ir numa farmácia comprar um medicamento caro. Ele precisa de um trabalho mais terapêutico, né? Do trabalho da massoterapia, do reiki, que não tem necessidade do remédio. E esses espaços das OCAs, eles fazem esse atendimento. E é comprovado, né? O reiki é comprovado que ela cura, né? Inclusive cura problemas físicos também, o reiki, né? Mas isso não é interessante para o poder público. E hoje as OCAs estão muito sucateadas. E era um espaço para o trabalhador e para a trabalhadora se cuidar. Né? E hoje nós não temos mais essa política. Principalmente agora, porque depois da pandemia, essa questão da saúde mental se agravou mais ainda. Né? Então, total. O trabalhador e a trabalhadora brasileira estão doentes. Eles estão doentes. É verdade, Lúcia. E aí vamos já aqui encaminhando para os finais, né? Já estamos já passando aqui do tempo, né, Lúcia? Agradecer, né, pelo esse bate-papo, né, sobre conhecer um pouco mais as pastorais, conhecer um pouco da sua trajetória, né, dentro das pastorais. Agradeço, né, desde já pela parceria que a gente já vem construindo há alguns anos, né, nesses últimos anos. Estamos nessas empreitadas hoje desse ano de 2024. Agradeço também pela parceria que a gente vem construindo, que ainda estamos caminhando, né, com muito cuidado, com muita prudência, né, para o nosso projeto de 2024. E no mais é isso, deixar aqui para você fazer suas considerações finais e seus agradecimentos. Fica à vontade. Na verdade, eu que agradeço, né, em nome da Pastoral Operária do Ceará, do Nordeste do Brasil. Eu agradeço demais esse espaço de fala,
né? Que nós não temos na mídia formal esse espaço de fala do trabalhador e da trabalhadora, né? Agradeço demais. E nós estamos sim nessa empreitada aí, né, no nosso projeto de 2024, né, na escuta com a família, com os trabalhadores e trabalhadoras. Estarei aqui à disposição. Muitíssimo obrigado e desejo aí a todos, né, que vão nos ouvir aqui. E eu desejo aqui o meu bom dia e muito obrigado. Estamos juntos nessa. E a Pastoral Operária agradece. E é isso. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né? Reforçar aqui que vocês se inscrevam no meu canal, ativem as notificações do canal para que toda semana, quando nós estivermos subindo episódio novo, o YouTube notifique vocês, né, do vídeo que tá subindo, né? Sigam todas as minhas redes sociais. Vou deixar aqui o Gabriel fazer a mágica da edição. Vai aparecer minhas redes sociais aí, Instagram, Facebook. Curtam, compartilhem, né? Mande minhas redes sociais para pessoas que não me conhecem, para que as pessoas possam conhecer mais o nosso conteúdo. Curtam, compartilhem. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez e até a próxima. Tamo junto. Agradecer aqui o Yarley, que está aqui nos ajudando hoje, né? O Yarley, o Herbin, né? Que chegou. Agradecer ao Gabriel também, que fiquei na parte da edição. Todo mundo, não há trabalho sozinho, né? Então tem uma série de pessoas que me dão suporte aqui para que a gente possa estar realizando cada episódio desse, né? E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.